prestem atenção. Antes de vocês responderem, vocês podem ter um tempinho aí para poder pensar. O que você faz quando você está sofrendo? Pode pensar primeiro. Vamos pensar. Oi? Chorar. Chorar. Bate aqui, amigo. Bate aqui, ó. Bate aqui. A gente chora quando está sofrendo. É ou não, irmãos? Mais alguém? O que você faz, Vivian? O que você faz quando você está sofrendo? Você ora. Quem mais? Irmã Diva. Ora e chora. Laís. Ora e chora. Jesse. Oro. Ai, você, Larissa. Uma crise existencial de ansiedade, chora. Entra na crise da ansiedade, chora, né? Entra naquele, né? Ó vida, ó céu, ó azar, né? A irmã, o que a irmã faz quando sofre? Isso, ora, né? Irmãos, vocês são bem crentes. Eu reclamo. É verdade. O crente tem medo de dizer o que realmente faz. Nós reclamamos. Eu reclamo. Da própria natureza eu já começo. Mas Senhor, mas eu falo um pouco, né? Mas Senhor, mas Deus, mas Senhor, mas então Deus, mas sabe que aquilo, Senhor, eu normalmente não choro. Quando eu choro, eu só choro de raiva, né? Não tenho muito essa tendência de chorar por causa de problema. Mas para poder ficar. Oi? Deus de novo. De novo. Ô Senhor, como é que é, pai? O que aconteceu, né? Senhor, eu estou errada, fiz alguma coisa errada. Irmãos, nós cristãos, nós temos vários comportamentos em relação ao sofrimento. Nós temos. E isso, o Emanuel respondeu logo de primeira, né? Eu choro. O Emanuel chorando não vai ser menos ou mais cristão do que a Vivian orando, do que de repente a Larissa tendo a crise existencial, do que de repente a Armandiva chorando e orando junto, ou do que eu reclamando. Irmãos, somos seres humanos, sujeitos a todos os sentimentos aqui dentro dessa terra. Nós vemos no livro de Jó, e hoje é um culto de libertação, sim, mas nós vamos aprender a nos libertar do nosso próprio sofrimento. Nós vamos aprender a nos libertar do sofrimento de sofrer. Entenderam? Porque muitas das vezes nós como cristãos, a gente está lá, Senhor, estou passando por uma prova, não estou conseguindo dar glória a Deus, e ali, além da prova passada, vem a culpa por nós não estarmos nos comportando como muitos cristãos a gente vê, porque tem uns irmãos que testemunham, que parece que fala assim, ele passa por um sofrimento, ele ora e já está tudo resolvido. E às vezes a gente está lá, já orou, já chorou, já resmungou, já esbravejou, já fez tudo e a coisa não acontece. Irmãos, o sofrer, infelizmente, enquanto nós estivermos nesta terra, nós estaremos sujeitos ao sofrimento. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, no próprio livro de Jó, um dos homens que passou o nosso exemplo de sofrimento, né? O homem que passou, amados, por perdas materiais, porque tudo que ele tinha, ele perdeu. Um homem que perdeu os seus, passou por perdas familiares, porque perdeu os seus filhos. Um homem que passou por uma crise conjugal, porque a mulher dele ficou, eu acho que a mulher dele foi mais ou menos igual eu, reclamona, né? Ô Jó, presta atenção, isso tudo que você está passando, aí amaldiçoa esse... Não chegaria tanto, ou chegaria, não sei, né, sem julgar a mulher de Jó, mas ela passou pelaquela questão de irritação, mas chega, agora acabou, já deu, Jó, vamos parar com tudo isso daí, amaldiçoa Deus, morre e está tudo resolvido. Mas nem sempre a morte é a solução, amém, irmãos? Amém? Ele passou, amados, por uma crise existencial.
Jó, ele é um exemplo de sofrimento na Bíblia. E nós vamos aprender dentro dessa história de Jó que o sofrimento e a dor dele era tão grande, capítulo 2, no versículo 13, que os seus 3 amigos, quando eles se chegaram até Jó, porque souberam do sofrimento dele, quando foram fazer aquela visitinha de consolo e viram o estado de Jó, eles ficaram tão horrorizados, tão chocados, que o versículo 13 do capítulo 2 diz: então se assentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites, nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Muitas das vezes nós nos vemos na mesma situação de Jó. Não temos palavra para poder descrever o nosso sofrimento, o quanto dói em nós esta situação adversa que estamos vivendo. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor se colocam como os próprios amigos de Jó. Irmão, a única coisa que eu posso fazer é orar por você, porque não tem uma solução, não tem uma resposta da parte de Deus. Aqueles 3 amigos de Jó viram que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto para você nesta noite: qual é o tamanho da sua dor? Qual é o tamanho do seu sofrimento? De repente você pode responder assim: pastora Beth, é um sofrimento grande. Outros podem dizer: é um sofrimento muito grande. Não, é só um sofrimento. Não, é um sofrimento que está doendo na minha carne. Não, meu sofrimento é um sofrimento que está doendo, corroendo até os meus ossos. Irmãos, o Senhor Deus nesta noite te pergunta: qual é o tamanho do teu sofrimento? O sofrimento de Jó atingiu todas as áreas da vida dele: a área conjugal, a área financeira, a área familiar, o pessoal. O sofrimento de Jó era tão grande, a dor era tão grande, que não tinha uma palavra boa sequer que saísse da boca dele. A pergunta que eu fiz para vocês: o que você fala quando você está sofrendo? Sabe o que Jó falou? Jó, ele falou bem bonito. Eu vou ler para vocês e depois eu vou traduzir, tá bom? Quando Jó se viu nessa situação de uma dor extremamente grande, de um sofrimento extremamente grande, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele disse, capítulo 3, versículo 3: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, e trevas sobrepujam a sua luz. Traduzindo essas palavras bonitas de Jó, Jó desejou o que, irmãos? Qual é a palavrinha? Morrer. Jó desejou morrer. Ele não se tornou menos servo de Deus, ou mais carnal ou menos carnal, mas a dor era tanto, o sofrimento era tanto, que nessas palavras bonitinhas ele disse assim: eu não queria ter nascido, maldito seja o dia em que eu nasci, maldito seja o dia em que eu saí do ventre da minha mãe. Irmãos, muitas das vezes o inimigo ele vem contra as nossas vidas de uma maneira tão intensa, tão forte, que parece que a nossa alma vai ser arrebatada por aquele sofrimento. Parece que aquele sofrimento vai nos levar para a morte, nos faz desejar a morte. Mas nesta noite o Senhor Deus ele diz para cada um de nós: você, querido e amado irmão, você, querido e amado filho de Deus,
A dor que te faz sofrer, a dor que te faz às vezes até desejar a morte, ela não tem o poder de te matar, porque a tua vida pertence ao Senhor. A tua vida pertence ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos conta que quando Satanás ele chega diante de Deus, Deus fala: você viu meu servo Jó? Você viu? Ah, mas aí o diabo vem com o bico doce dele. Ah, mas é porque ele tem tudo. Deus, ele permite que Satanás toque em tudo de Jó. Menos no que, amados? Menos no que? Na vida. Fala bem alto. Vida. Vida. A tua vida é do Senhor. A tua vida é do Senhor. A tua boca pode expressar como Jó a dor que está aí no teu coração, a dor da preocupação, da angústia, da tristeza, da perturbação, o sofrimento. Não importa o nome do sofrimento ou o tamanho do sofrimento, você pode expressar sim a sua dor, mas você precisa crer que a tua vida pertence a Deus. A tua vida pertence a Deus. E a pergunta para nós é: quais são as palavras que saem da nossa boca diante do sofrimento? Muitas das vezes praguejamos sim, choramos, reclamamos, murmuramos, porque no momento de sofrimento, amados, parece que o que fala mais é a nossa própria carne, a nossa própria tendência humana. Você não é diferente de Jó. No capítulo 4, versículo 3 do livro de Jó, a palavra de Deus nos diz assim: que ele faz um dos amigos de Jó dar aquela pressionada ou aquela alfinetada em Jó, vamos dizer dessa maneira. Jó, ele é confrontado, é mais bonito até falar confrontado, né? Jó, ele é confrontado no dia do seu sofrimento por seu amigo Elifaz, e ele diz assim: pense em como tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam e aos joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora que a aflição vem a ti, tu desanimas? Sendo tu tocado, te perturbas? Não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Irmãos, neste momento Jó, ele é confrontado em relação ao comportamento dele diante do seu sofrimento. Ele confronta Jó e diz assim: tudo bem, na hora de você chegar lá e falar assim: então, Raíssa, não sofre não, não chora, tenha fé, Deus é contigo, nós vamos orar, o Senhor ele te cura, o Senhor ele te transforma, viu, Raíssa? Se coloca de pé, vamos orar, vamos jejuar, Deus vai resolver esse problema, Deus vai resolver essa causa. Na hora de você falar para Larissa, Jó, tá tudo bem. Agora que o problema vem a ti, você se enfraquece. Agora que o problema vem até a ti, você duvida, as aflições vêm, você desanima, você se perturba. Irmãos, você pode com a sua boca sim trazer, ou expressar, ou colocar para fora o que você sente diante do seu sofrimento, mas você jamais pode se permitir se desanimar ou se perturbar, porque a tua vida é do Senhor, a tua vitória vem de Deus. A salvação que hoje você desfruta na presença do Pai Celestial foi conquistada por Jesus Cristo, morrendo lá na cruz do Calvário. Hoje cada um de nós somos confrontados a rever o nosso comportamento diante do sofrimento. O Senhor Deus, ele quer te dar livramento. O Senhor Deus, ele quer te libertar. O Senhor Deus, ele quer transformar a tua vida. Mas muitas das vezes, amados, o nosso comportamento
fazendo algo que alimenta as forças de Satanás. Ah, pastor, mas o que eu falo com a minha boca também não alimenta? Claro que alimenta. Mas se mudamos o nosso comportamento, consequentemente, amados, o que sai da nossa boca condiz, entra em sintonia e concordância com a palavra de Deus, que, como eu já falei hoje aqui, nos traz o quê? Transformação. Nos traz transformação. Ele chega para Jó e fala assim: Jó, presta atenção. Você ensinou a muitos, você fortaleceu a mão dos fracos, você com as suas palavras sustentou aqueles que estavam meio cambaleando de não tropeçarem. Você com as suas palavras fortaleceu todos os joelhos vacilantes. Mas agora que vem sobre ti a aflição, eu vou trazer para um contexto mais apropriado, segundo o que nós estamos ministrando agora. Mas agora que a aflição vem até a ti, não desanime. Amém? Mas agora que a aflição vem até a ti e você está sendo tocado por este sofrimento, não te perturbes. Fala para o teu irmão que está aí do teu lado: você está sofrendo? Eu estou sofrendo. Responde se você está sofrendo ou não, tá? Eu estou sofrendo. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Fale aí para o seu irmão. Aproveita, você ouve o que você está falando. Fala aí para o teu irmão. Não desanime. Não te perturbe. Não desanime. Não te perturbe. Fala para o seu irmão: não desanime. Não te perturbe. Não desanime não, irmãos. Hoje mesmo eu estava conversando com a pastora. Quando você vem, irmãos, entenda uma coisa. Se hoje, você vir aqui à frente e falar assim: pastor, pastora, preciso de uma oração específica para determinado problema, a oração será feita, a bênção será enviada. Não duvide disso, amados, porque quem nos garante isso é Deus, é o poder de Deus. Só que nós, até recebermos, até conquistarmos esta vitória, irmãos, nós não podemos desanimar e nem nos perturbar. Não podemos. Não podemos permitir que o inimigo ele venha roubar aquilo que o Senhor Deus já nos deu como livramento, como solução de problemas, como solução e resolução de sofrimento. Precisamos ter, amados, um comportamento totalmente diferente daquilo que é comum para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que não temem a Deus. Quando o inimigo vier e colocar novamente o sofrimento ou o problema diante dos teus olhos, mesmo que a tua boca fale assim: ai meu Deus, de novo isso, ouça com o teu ouvido e lembre: de novo isso. Isso pode até estar de novo diante dos meus olhos, mas eu não me perturbarei, eu não me desanimarei, porque o Deus da minha salvação já me garantiu a vitória. O Deus da minha salvação já garantiu a libertação. O Deus da minha salvação já garantiu o renovo. Eu não desanimarei, eu não me perturbarei pelaquilo que os meus olhos veem, porque eu vivo pelaquilo que eu creio e pelaquilo que a palavra de Deus diz que devo crer. Amém. É assim que temos que nos comportar, amados. A palavra de Deus, ela nos confronta sim em relação ao nosso dia do nosso sofrimento, ao nosso comportamento em relação ao dia do nosso sofrimento. Mas ela também nos traz o que, igreja? Orientação. A palavra de Deus, ela nos orienta. E lá no capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: o próprio Elifaz, que confrontou Jó, dizendo: você está ensinando uma coisa e vivendo outra, agora que você está passando por sofrimento,
perturbando, ele mesmo continua o seu discurso e ele fala assim para Jó: quanto a mim, o que ele vai fazer? Quanto a mim, está aqui o versículo, filha? Quanto a mim, completa aí o versículo. Versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Amém? Quanto a mim, o que está escrito? Eu buscarei ao Senhor, a Ele entregarei a minha causa. Ah, irmãos, espera aí. Esta palavra merece um glória daquele crente fervoroso. Eu vou ler de novo, bora aqui ensaiar. Eu vou ler, você enche o seu pulmão, levanta a tua mão e diz assim: glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos treinar o glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Isso, treinadinho, vamos lá agora, hein? A palavra de Deus nos ensina e nos orienta no dia do sofrimento a fazer o quê? Jó capítulo 5, versículo 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Glória a Deus. Olha, aleluia. Irmãos, todos nós temos aflições neste mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: no mundo tereis aflição. No mundo nós temos aflição. Sabe por que no mundo nós temos aflição, amados? Porque o governo deste mundo foi dado a Satanás quando o homem pecou lá no jardim do Éden. Então Satanás, que é um astuto adversário, ele faz o que quer neste mundo. Ele faz o que quer com a iniquidade do povo. Ele faz o que quer com o coração daqueles que não amam e não temem a Deus. Ele se acha o dono deste mundo, mas o Senhor desta terra é o nosso Deus. Aleluia. E é por isso que, mesmo sendo confrontado com o nosso mau comportamento diante do sofrimento, a palavra ela nos traz a orientação de que devemos buscar a Deus e entregar a Deus a nossa causa. Irmãos, eu estou numa luta nesses últimos meses. Estou numa luta, uma causa que eu tenho aí, buscado a Deus uma solução. E o que eu faço? Aqui está Deus. Eu chego e falo assim: Deus está aqui, agora chega, agora eu não dou conta mesmo, já era, não vai dar. Aí daqui a pouco eu estou: Senhor, então essa causa aqui que está aqui na minha mão. Irmãos, diz que vocês fazem isso também para não ficar sozinho. Amém? Mais alguém se identifica? Mais alguém? Não. Aí eu vejo que está muito pesado. Não, Senhor, está aqui de novo na sua mão, porque só o Senhor pode resolver. Mas, Senhor, então, essa causa aqui. Irmãos, fazemos isso sim, irmãos. Mas nós temos que ser dependentes do Espírito Santo, para que quando nós estivermos com a nossa causa aqui, ó, balançando para lá e para cá, rodando para lá e para cá, sem saber aonde ir, o que fazer, o Espírito Santo chega e fala assim: minha amada, devolve lá na mão do Senhor, porque você não vai conseguir fazer nada. Calma. Eu tenho uma filha que, quando eu estou dando bronca dela, né, ela veio e falou assim: calma, mamãe. Temos que ser sensível ao Espírito Santo, porque todo momento o Espírito Santo de Deus vira para nós e fala assim: você não vai conseguir resolver. Devolve para a mão do Senhor. Aí a gente vai lá de novo, com aquela cara, aquela mesma cara. Vocês também fazem aquela mesma cara? Vocês também fazem? Irmãos, diz que sim, para não ficar só. A gente vai. Então, Senhor, sabe o que é? Estou devolvendo aqui de novo. E glória a Deus que o Senhor, Ele pega. Ele não vira para nós: agora eu não quero, cansei, pronto, já deu, não quero mais, agora você se vira. Mas o Senhor não. O Senhor, a palavra de Deus diz: quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregarei a minha causa.
causa. Porque, irmãos, este Deus que nós devolvemos a nossa causa o tempo todo na mão dele, ele faz coisas grandiosas que não se podem esquadrinhar, milagres que não se podem contar. Aleluia! A este Deus toda glória, todo louvor e toda adoração. O teu sofrimento jamais será maior do que este Deus que faz coisas gloriosas, grandiosas, que Ele esquadrinha os nossos corações, que faz milagres aos quais ninguém pode contar. Glória a Deus. É este Deus que nos assiste no sofrimento. É este Deus que nos livra de todo sofrimento. Amados, nós somos consolados em meio ao sofrimento. Capítulo 5 do livro de Jó, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, portanto não desprezará a disciplina do Todo-Poderoso. Leiam comigo o versículo 18: pois ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere, mas as suas mãos também curam. Aleluia. O mesmo Deus, amados, que permite que muitas vezes os nossos pés caminhem, passem por caminhos tortuosos, caminhos espinhosos, caminhos cheios de pedra, caminhos de tristeza, caminhos de angústia, caminhos de aflição. É o mesmo Deus que diz que toda e qualquer ferida Ele tem poder para curar, que todo e qualquer problema Ele tem poder para resolver, que todo e qualquer perigo Ele tem poder para livrar. Este é o Deus que cuida de nós. Este é o Deus que trata cada um de nós. Quer chorar, chora. Quer reclamar, reclama. Você quer muitas das vezes ficar inconformado, até mesmo crise existencial, ou dizer como Jó: eu quero morrer. Mas não permita que esses, vamos usar o termo, desabafos da tua carne venham impedir você ouvir a voz do Deus que cuida de ti, que não te deixa desanimar, que não te deixa estar perturbado diante dos problemas, que cuida de você, que resolve as tuas causas, que faz coisas grandiosas, que faz milagres dos quais você não pode contar. A este Deus, igreja, nesta noite e durante toda a sua vida, seja dado todo louvor, toda honra, toda glória para sempre. O Deus que nós servimos é um Deus que não nos livra somente de 6 calamidades. Esse é um Deus que não nos livra somente da 7ª calamidade. Este é o Deus que nos livra em todo o tempo do pecado, do mundo e do mal, porque o sangue de Jesus está sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite.